Gravando. Boa noite a todos. Hoje é dia 4 de março de 2021. O nosso grupo vai estudar o capítulo 11º, Moksha Dharma Gita. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir para que vocês fiquem em posição de prece. Vamos entoar 3 vezes o Pranava Om. Inspiremos. Então, pedindo novamente aos hierarcas e a todos os nossos companheiros aqui dessa noite, que seja um estudo profícuo, um estudo que a gente enriqueça e que possamos beber, assim, da sabedoria e de tudo que o Gita nos pode oferecer. Agradeço a presença de cada um dos senhores, a presença do Rubens, a presença do Hélio, da Gisele, do Euripides, do Fanan, da Neia, e os que demais vão assistir esse estudo, né? Que ele possa ser algo que nos eleve a nossa consciência para o melhor entendimento, né? Então, posição de prece. Namaste Naradevaya Namo Narayanaya Chan Bhadarivananata Yoginam Pataye Namaha Namaste Mitra Devaya Gurave Brahmavarsashe Namo Mahadvya Siddhivyo Guravya Chan Namo Namaha. Namastê. Eu pediria que você pudesse ler para nós, por favor, o capítulo 11. Muito obrigado. Capítulo 11, Moksha Dharma Gita. Disse o bem-aventurado Senhor: Ó Kaunteya, aprende de mim em toda a sua perfeição, a suprema disciplina do conhecimento, com a qual uma pessoa que já transcendeu as trigunas se converte ao adepto, logrando, consequentemente, a brâmica beatitude. O aspirante que, havendo transcendido as dualidades de gosto e desgosto, com claro e unificado entendimento, dirigindo a mente por meio de driti, evitando as atrações dos sentidos, tais como o som e etc. Morando em paragens solitárias, mantendo-se com um apropriado regime alimentar, controlando o modo de falar, isto é, a linguagem, os sentidos e a mente, sempre desapaixonado, se dedica à prática meditativa. Sem egoísmo, não confiando na mera força física, despojando-se da arrogância da paixão, da ira, sem possessões materiais, generoso e tranquilo, tal aspirante é digno de alcançar a beatitude brâmica. O aspirante, superando assim as trigunas geradas no corpo, liberado dos males provenientes do nascimento, da velhice e da morte, alcança a beatitude brâmica. Ó Dhananjaya, agora aprende com perfeição e em detalhe as tríplices variações de Buddhi e Driti em relação com as trigunas como são reveladas por mim. Esse entendimento, ó Partha, é sáttvico, quando reconhece a necessidade de executar a legítima e justa ação, como também a de não executar as ilegítimas e errôneas, discernindo entre a escravidão engendrada pelo medo e a liberação obtida por meio da coragem, com relação a tal comissão e omissão, respectivamente. Ó Partha, é rajásico o entendimento
que não reconhece corretamente o princípio de Dharma e Adharma, a lei eterna e sua violação, como também o que se deve e o que não se deve fazer. Ó Partha, é de entendimento tamásico aquele que, privado de discernimento átmico, considera obstinadamente o Adharma como Dharma, e todas as aspirações como vãs e ineficazes. Ó Partha, é sáttvico o Driti, que mantém a operação da mente, do intelecto e dos sentidos em integral unificação. Ó Arjuna, é rajásico o Driti, pelo qual o aspirante, desejando intensamente o fruto da ação, anseia alcançar os objetivos de Dharma, Artha e Kama. Ó Partha, é tamásico o Driti, pelo qual o entendimento está continuamente influenciado pelo sono, medo, tristeza, desalento e pela tirânica natureza. Quando a qualidade sátvica é aumentada, chega-se a perceber que a luz do conhecimento espiritual flui para fora de todos os centros receptores, chakras e coxas, no corpo do aspirante. Ó tu, o primeiro dos Bharatas, quando a qualidade rajásica predomina, são geradas cobiça, objetividade, mera iniciativa para a ação, impaciência e ansiedade. Ó descendente de Kuru, quando a qualidade tamásica prevalece, gera a ignorância do discernimento átmico, preguiça, despreocupação e perversão. Se o aspirante se associa com o predomínio da qualidade sátvica, em sua trajetória evolutiva, chega a conhecer os elevados planos onde moram os conhecedores de Brahma. Se o aspirante se associa com o predomínio da qualidade rajásica, ver-se-á inclinado à ação com apego a seu fruto. Similarmente, se nele prevalece a qualidade de tamas, cai na ignorância do discernimento átmico. Ó tu, o primeiro dos Bharatas, explicar-te-ei agora quais são os períodos de tempo, sendas, durante os quais o aspirante, atuando, retorna ao plano físico ou não, mas retorna de lá, isto é, não renasce. Estas sendas, períodos de tempo, denominadas clara e escura, respectivamente, sempre existem no processo samsárico mundanal, seguindo a senda da claridade. O aspirante retorna com maior progresso, porém, se percorre a senda escura, regressa sem avanço efetivo. Retorna o aspirante que percorre o caminho da fumaça, da noite, da quinzena escura, e ainda dos 6 meses de percurso do sol em direção ao sul, lá onde brilha a luz da lua. Se, ao contrário, ele percorre o caminho do fogo, da luz do dia, do período da quinzena brilhante e dos 6 meses do caminho do sol rumo ao norte, o aspirante a Brahma Prapti progride em direção a ela. Ó Partha, nenhum aspirante que pratique o yoga está conhecendo estas duas sendas, exclusivamente atado a elas. Portanto, ó Arjuna, esteja tu, para sempre, estabelecido no yoga, transcendendo as sendas de Pravriti e Nivriti. Ó Arjuna, todo o conjunto das ações implica no retorno do aspirante repetidas vezes até que ele logre o Brahma Prapti. Ó Kaunteya, porém, se me alcanças, através do yoga, transcendendo o caminho de Pravriti e Nivriti, nunca mais retornarás. O aspirante da ordem dos Mahatmas, dotados de elevada sabedoria, alcançando-me, não voltam a renascer neste corpo mortal, transitório e cheio de aflições. Namastê. Nossa, obrigado, né? Obrigado.
Rubens, por gentileza, você pode fazer as considerações e lembrando a todos que, caso haja necessidade ou interesse, pode, né, abrir a palavra, não é isso, Rubens? Muito obrigado. Então, Claro. Rubens, antes de você falar aí, eu só quero dar um abraço no Hélio, que agora que eu vi o Hélio aí. Um abraço pro Hélio. Então, e diz, né, isso, as normas, né, de hospitalidade é que o visitante tem sempre uma certa precedência, né? Ele tem sempre assim alguns privilégios e alguns direitos. Então, antes de iniciar, eu queria inclusive perguntar se o Hélio gostaria de falar algumas palavras, ou se ele prefere mais tarde se manifestar, mas eu acho que a gente tem que fazer as boas-vindas para os nossos colegas e instrutores da instituição. Né? Então, queria saber se o Hélio gostaria de falar alguma coisa, ou se eu posso começar. Não, o som, Hélio, o som, por favor. nós fechamos o microfone, tem que abrir o microfone, porque sempre fica só um microfone aberto. Então, o seu microfone está fechado. Ainda não abriu, Hélio. Ainda não abriu o microfone. Aqui. Eu posso abrir? Não, não consigo, né? Hélio, caso você queira falar alguma coisa, precisa abrir o microfone. Rubens, você também está sem som. Olha lá. Ele entrou com uma segunda, mas precisa abrir o microfone. Precisa abrir o microfone, Hélio. O Hélio é tão bom que ele se desdobrou. Mas os dois microfones. Você está aparecendo duas vezes, Hélio. Precisa abrir o microfone, Hélio. A gente não sabe se ele deve estar no computador, né? Assim, talvez, depois, mais tarde, se quiser falar, talvez tenha que sair e entrar de novo. Porque acho que Mas não a gente está ouvindo, a gente está ouvindo. Vamos lá, então, Rubens. Obrigado. Então, eu vou começar, tá certo? Vou começar pelo título. Eu acho interessante a gente contextualizar, né? Nós estamos falando Moksha, Dharma, Gita, né? Então, é esse canto, essa Gita, esse elogio, né? A essas leis, Dharma, né? Que regulam Moksha, ou seja, a realização espiritual. Então, Moksha, ela é uma palavra muito, muito importante, porque, como a gente sabe, ela é um dos 4 Purusharthas, segundo o entendimento clássico dos Purusharthas. No Shuddha-dharma, nós temos o 5º Purushartha, que é a Prapti. Aqui, inclusive, a Neia leu um dos versos, citou 3 deles, né? Falou de Dharma, Artha e Kama. Nós vamos voltar a isso. Então, em geral, isso é interessante, né? Como nós já vimos também nos capítulos anteriores, né? Em geral, a tradição do Vedanta, a tradição do hinduísmo, que o Shuddha-dharma veio, de alguma maneira, atualizar, né? Complementar, eles tinham uma visão diferente da nossa. Então, para eles, eram esses 4 Purusharthas, que é isso que trata o Mahabharata, né? Artha, Dharma, Kama e Moksha. São os 4 Purusharthas. E esses 3 primeiros a gente cumpre em família. Artha,
dharma e kama. Então, quando a tua vida está regulada em sociedade, nós seguimos esses 3 funcionamentos, no entendimento do hinduísmo clássico, do próprio Vedanta. E quando a gente abandona a vida em família, eles costumam dizer, quando nós assistimos ao filho do nosso filho nascer, ou seja, quando nós nos tornamos avós, nós podemos dar início, então, ao nosso processo de busca espiritual, de busca de moksha, pela via da renúncia, de sannyasa. Isso no hinduísmo clássico. Então, lá para eles, existia um antagonismo entre esses 3 purusharthas, de um lado, e moksha, do outro lado, que representava a liberação de tudo isso. Para nós sabemos que essas 2 coisas têm que ser realizadas em conjunto, e ainda tem a 5ª componente, que é a Prapti. Por isso que nós falamos na Brahma Prapti, que representa o 5º Purushartha para nós. Né? Ainda antes de começar o capítulo, queria fazer esse outro parênteses, que é muito importante, porque, de novo, existe uma confusão quando a gente vai estudar a mente, e você olha um texto, às vezes, do Google, ou um texto do Vedanta, depois você lê um texto do Shuddha-dharma, e nós sabemos, ou o texto da Teosofia, que aí vai ficando mais complicado ainda, porque a gente usa os mesmos termos com diferentes sentidos e significações. Aqui, no caso, tem 2 palavras-chave para nós, que é manas e buddhi. Né? Manas dá conta de tudo aquilo que nós entendemos como funcionamento analítico, e buddhi do funcionamento intuitivo. É quase como se a gente dissesse que a parte de manas é aquela que está muito bem retratada no Shuddha Sankhya, que é essa parte que nós estamos estudando da Gita, de Hansa Yogi, nessas 3 sessões. E na outra sessão, nós vamos tratar mais da parte sintética, intuitiva, que é a característica de Buddha. Agora ainda tem aí um outro componente que é muito interessante e que só aparece no Shuddha-dharma, que é um diferencial do Shuddha-dharma, que é a gente se referir a Driti como uma outra faculdade, como uma faculdade do yoga, faculdade sintetizadora. Além de eu ter manas e além de eu ter Buddhi, eu vou falar de Driti. E esse capítulo, ele começa a tratar dessas questões para lançar luz sobre isso. Ou seja, sobre o que é o funcionamento de manas, de Buddhi e de Driti, que é essa 5ª, essa outra faculdade, que é a faculdade do yoga, faculdade sintética. Bom, feito esse preâmbulo, a gente sempre faz o estudo lembrando, e agora que nós estamos aqui na presença de um dos tradutores oficiais da instituição, né, eu deixo o convite e a lembrança para que se leve também aos outros da instituição, né, sobre a necessidade que nós temos de realizar uma tradução da Gita diretamente do sânscrito, e não do inglês, como até aqui foi feito por todos os membros, né? Ou para o português, ou para o espanhol, ou a tradução da ID, ou a tradução do Ruguet, né? São todas traduções do inglês, ou seja, traduções do Vasudeva, não são diretamente traduções da Gita, são simplesmente traduções da tradução que o Vasudeva ofereceu. E essa tradução ainda tem um outro problema, que ela não apresenta, como o Vanildo disse no início, nem o Devanagari e nem os diacríticos, que naquela época nem era uma coisa ainda bem estabelecida, hoje já é, que é esse sinal, essa convenção que existe. Sem isso, fica muito difícil a gente ter uma análise
fazer uma análise textual do sentido palavra por palavra. E é por isso que, então, para preencher essa lacuna, enquanto a instituição não prover uma tradução com esse nível de exigência, que a gente faz o estudo comparado, lembrando que nas outras Gitas nós temos acesso ao verso em sânscrito, e que na primeira edição da nossa Gita, em sânscrito, que ela trazia aquela tabela com a comparação verso a verso, sugerindo mesmo e apontando para essa equivalência. Então, a gente se vale daquela orientação da primeira tradução para fazer esse estudo aqui. Então, o primeiro verso já é um verso que o Vasudeva, como a gente vem apontando aqui, toma aquelas licenças e aquelas liberdades do tradutor para ir além da tradução literal e interpretar. E, às vezes, isso facilita na doutrina e, às vezes, dificulta um pouco para a gente, no sentido original do verso. Então, aqui o primeiro verso diz: ó Kaunteya, ou seja, ó filho de Kunti. Nós já vimos que Kaunteya é o adjetivo originado do nome, do substantivo, Kunti. Então, Kaunteya, o filho de Kunti, que é o Arjuna, aprende de mim, em toda a sua perfeição, a suprema disciplina do conhecimento, com a qual uma pessoa que já transcendeu as trigunas se converte em adepto, logrando, consequentemente, a brâmica beatitude. Bom, é claro que o sentido do verso é esse, a gente não vai discutir isso. Mas o que a gente discute é que às vezes a gente quer questionar certas palavras, quer fazer um estudo mais aprofundado sobre o sentido, por exemplo, que um termo pode ter. Então, quando eu vejo aqui já de cara escrito que já transcendeu as trigunas, quando eu leio isso, eu posso imaginar que é a Gita que está dizendo isso. E, na verdade, não é. Esse verso nem aparece a palavra trigunas no sânscrito. Isso é uma interpretação do Vasudeva. Então, para a gente ir entrando no espírito do capítulo, alguns versos nós vamos ver em sânscrito para poder mostrar o que de fato aparece no Devanagari e nos diacríticos e que não está na Gita, no verso literal, né? Então, esse verso, que corresponde ao verso do capítulo 18, verso 50 da Gita tradicional, eu vou começar aqui com a tradução desse aqui, olha, do George Feinstein, né? Então, ele diz assim: aprende de mim agora, em breves palavras, como tendo atingido a perfeição, o yoguin alcança Brahman, que é o modo de vida, o mais elevado conhecimento, ó filho de Kunti. O sânscrito é exatamente o mesmo verso, mas a gente observa como a tradução é totalmente diferente. E eu vou agora oferecer uma outra tradução para mostrar onde que o Vasudeva optou por escolher, por colocar transcender nas trigunas, que é a tradução da Glória Ariera, que é essa Gita aqui, né? Então ela diz assim, ó Kaunteya, saiba de mim, em poucas palavras, como alguém que alcançou o sucesso, entre colchetes, ou seja, o que está sugerido na forma de preparação da mente, alcança Brahman, que é a mais alta finalização do conhecimento. Ou seja, a própria Glória também traz a expressão aqui, Siddhim Praptaha. Siddhim Praptaha. Significa, Prapta é o que alcançou. Siddhi é a perfeição, ou o sucesso. Então, isso que Vasudeva traz para a gente, como essa ideia relativo
a transcendência sobre as trigunas, na verdade, é uma interpretação desse verso, dessa passagem, Siddhim Praptaha, que sugere a ideia de perfeição. De perfeição na sua conduta, na ação humana, que equivale à ideia de se você age com perfeição, você de alguma maneira está transcendendo a influência das trigunas. Você não está sendo captado por esse olhar externo, que nós chamamos, a gente já viu também em capítulos anteriores, né? Todo o trabalho da Gita é fazer com que a gente saia do nosso funcionamento guna para, ou seja, voltado para as gunas, e se volte para Atma para, ou seja, voltado para o Atma, né? Então, isso é que a gente chama que é o processo de transcendência dos gunas, quando a gente se orienta pelo Atma. E a gente faz isso quando alcança o funcionamento sáttvico, que é o que nos aponta nessa direção. Então, isso é o que diz o verso primeiro. O verso segundo, ele já vai aqui dizer, eu vou ler aqui, ó. O aspirante que, havendo transcendido as dualidades de gosto e desgosto, com claro e unificado entendimento, Budi, dirigindo a mente por meio de Driti, olha aqui, olha a palavra aparecendo, né? Driti, que é esse poder de síntese, a Yoga Shakti, né? Evitando as atrações dos sentidos, tal como o som, etc., e já vai para outro verso. Vou ficar só nesse segundo verso. Então, aqui, a palavra que nós traduzimos como uma nova faculdade, como Driti, ele não traduziu, isso é o único do Shuddha-dharma. Isso é a riqueza do Shuddha-dharma. As outras Gitas traduzem a palavra Driti porque vai entender que ela simplesmente está falando que o sentido dela literal pode ser autocontrole, foco, coragem, energia sintetizadora, constância, perseverança. E essas são as qualidades dessa faculdade iógica. É por isso que ela é uma faculdade. Então, embora você aponte para isso constância, perseverança, aquilo que nunca muda, aquele foco, você não interpreta isso como uma faculdade, como nós estamos fazendo, né? Então, para dar uma ideia, eu vou ler o verso 51 na tradução da Glória Arieira, né? Olha só. Possuindo a mente purificada, tendo disciplinado a si mesmo, com determinação, olha aqui a palavra Drit, ela vai usar Dritya, com determinação. É um instrumental, é o terceiro caso do sânscrito. Tem o nome dativo, acusativo, instrumental, dativo, ablativo, genitivo. É um modo diferente de fazer análise sintática que o sânscrito tem em relação ao português. São 7 casos. Enquanto, sei lá, o latim tem 4, o grego tem 5, o sânscrito tem 7. E aqui a palavra driti aparece no terceiro caso, que é o caso instrumental. É aquele caso que torna as palavras nesse sentido, que eu posso usar o com. Eu faço isso com a ajuda de alguém, eu faço isso com, né? Então aqui é com driti, dritya, ou seja, com driti. E ela traduziu isso com determinação. Para a gente, com a utilização dessa faculdade única, faculdade yógica, que nós descobrimos no Shuddha Yoga, e não em nenhum outro yoga. A faculdade Driti é própria do Shuddha Yoga. Por isso que com as outras escolas a gente não discute essa faculdade, né? Então, isso está muito bem destacado no verso 2 do nosso texto, né?
embora o modo dele traduzir tem um modo todo próprio dele, do Vasudeva, que é uma tradução quase que defensiva em relação ao ambiente adverso que existia na época da recepção desse texto. Então, ele escolhe algumas palavras para poder mostrar o que é a doutrina do Shuddha Dharma, embora essas palavras não necessariamente estejam presentes no texto. Então, ele está dando uma interpretação dele na sua tradução. Mas, como o professor Hélio Requena bem sabe, e eu vou brincar, mas é sério, né? Todo tradutor é um traidor. Traduzir é adulterar. Todo tradutor é um adúltero. Nesse sentido. Porque não existe tradução perfeita. Nós temos que fazer opções, porque não existe uma correspondência bionívoca. Então, sempre vai ter que haver uma interpretação. O Hélio sabe disso, que ele é o tradutor da nossa instituição, né? Então, o Vasudeva se enfrentou com esse dilema naquela época da Índia. Nós vivemos hoje um contexto totalmente diferente. Então, nós precisamos de uma Gita com todas as palavrinhas, ela em sânscrito e a opção de tradução que nós escolhemos, e inclusive outras possibilidades que eu não escolhi, mas eu deixo ali mostrando que seria uma tradução possível. Então, nós teríamos que chegar um dia a ter essa tradução assim. Só um parágrafozinho. Mas a palavra Driti, ela está no sânscrito mesmo, está como Dritiatmanam, né? Exatamente. Ela aparece... Peraí, deixa eu ver aqui. No Jorge, você vê. Dritiatmanam. Exatamente isso. Por quê? Porque, olha aqui. Cadê aqui? Peraí. Atmanam. Aqui é esse acusativo, né? Você está referindo ao Atman, ou como os tradutores às vezes dizem, ao si mesmo, ao em si, ou, no mais coloquial, a si próprio, às vezes, também é possível. Mas, na verdade, é a si, no sentido de Atman. Atman. Então, Dritya Atman, porque é Driti, mas esse IA faz o sentido instrumental, quer dizer com Driti, né? Então, possuindo a mente purificada, tendo se disciplinado por meio de Drit, ou seja, tendo chegado ao Atman por meio de Drit, renunciando aos objetos dos sentidos, como o som, etc., deixando de lado os gostos e as aversões, assim é o caminho que vai à glória. E você está mencionando o George Feuerstein. Aqui. Onde é que você viu, Vanildo? Só para eu saber. Foi no Jorge mesmo, Jorge Feuerstein. Então, mas o Prabhupada também traduz igualzinho, viu? Então, mas a palavra Dhrityatmanan, se você quiser saber como o Feuerstein analisa essa palavra, é só a gente ir lá no final desse livro, lá na página 465. Como é que ele vai quebrar aqui? Vamos ver. Está aqui, ó. Dritya mais Atmanan. A si mesmo com perseverança, ele diz. De novo, como eles não são místicos, como eles não são iniciados, eles são simples scholars, eles estão enxergando a palavra Driti como com perseverança. Agora, um místico, como o Vasudeva, quando vê a palavra Driti, está mostrando que na nossa doutrina, né, essa palavra aponta para uma faculdade. Uma faculdade. E isso passa batido, porque para os outros
que segue a epistemologia do Sankhya, conforme entendida, você tem Manas e tem Buddhi, você não fala em Driti. O Sankhya vai falar no Arranca, né, o sentido de ego, de egoísmo, vai falar na mente emocional, ou na parte que eles chamam de mente intelectual, que eles dizem que é Buddhi, né? Mas você não fala em Driti. Driti é uma coisa que é próprio do Shuddha Dharma, até onde eu sei. Então é por isso que o próprio Ferenstein, ele traduz com perseverança. Mas essa faculdade sintetizadora, ela tem essa característica. Por isso que às vezes a gente diz, o Gustavo disse isso no nosso encontro, que o Shuddha Sankhya é igual ao Shuddha Yoga. É igual e é diferente. Porque um lado está mais enfocando Manas, o outro lado está mais enfocando Buddhi, mas a faculdade Driti mostra essa equivalência. Porque às vezes como é que se diz, os iniciados que sabem que Sankhya e Yoga, embora diferentes, são também iguais. Que foi o que apontou o Gustavo no encontro passado. Agora, eu temo que está ficando muito técnica a discussão, assim. Vou tentar trazer um pouco mais para o sentido, né, mais, para não ficar muito... Quando a gente vai para o lado muito técnico, pode se afastar do coração também e perder o sentido verdadeiro da palavra, né? E o Vanildo me lembrando hoje, o sentido que um Ramakrishna, que era semi-analfabeto ou analfabeto, captava porque tinha o coração, que é o que de fato importa. E quando a gente discute muito com essa parte técnica, é Manas que está em trabalho. Não é nem Driti, nem Buddhi. Então isso é bom, porque a mente ajuda. Mas a gente tem que entender que na nossa escola a gente tem que deixar a mente junto com a personalidade morrer para Deus aparecer. E Deus aparece quando o Buddhi ilumina a mente e quando a faculdade de Driti se instala. E quando eu começo a ficar só muito técnico, eu viro igual esse povo aqui, né? Que eles são excelentes sânscritistas, mas não são seres realizados. Embora o estudo do sânscrito te favoreça uma forma de realização espiritual, mas não necessariamente, né? Então, vou seguir. Olha como aqui eu acabei de falar do Arrancada, né? E o verso 4. Não, vou para o terceiro, já pulando aqui. Morando em paragens solitárias, mantendo-se com o apropriado regime alimentar, controlando o modo de falar, isso é, a linguagem, os sentidos e a mente, sempre desapaixonado, se dedica à prática meditativa. Está aqui, ele dando o segredo, né? Sem egoísmo, ou seja, exatamente quando essa parte do Arrancana passa a ser controlada pelo Atma, né? Não confiando na mera força física, despojando-se da arrogância, da paixão, da ira. E aqui ele diz, das possessões materiais. Eu não sei se é o português, mas aí eu sinto muito, eu não gosto. É o Hélio. Eu vou fechar para o Hélio poder falar, peraí. Pode falar, Hélio. Você estava falando sobre... Eu já sei o que é, Hélio. Porque você está dobrado. Você está com duas entradas. Duas entradas. Você tem que fechar uma, aí a outra funciona. Como que duas entradas aí? Você está duas vezes, Hélio. Você está com duas imagens. Essa que está com o microfone fechado, desliga ela.
Este? Não sei como é que faz. Você pode excluir ele também. Eu posso fazer. Eu vou Pode. te derrubar, Érico. Eu vou te derrubar, mas é na bondade, não é na maldade. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Tá aqui, ó. Posso derrubar? Peço permissão para derrubar. Posso, querido instrutor, vou derrubar. Não está com eco. Então, Aí, Agora ficou bom, agora ficou bom. ficou bom. Melhorou? derrubei, agora pode falar. Você estava falando sobre... Possessões materiais. Essa expressão que foi utilizada aqui, eu acho péssima. Eu sei, mas acontece que a gente tem que entender, né, que o possessões aí seria apego, Exatamente. certo? Isso. Porque nos escritos de Sri Janardana, ele fala assim, você não precisa sair distribuindo tudo que você tem, né? É não se deixar aprisionar pelos bens que você tem. Né? Eu assino embaixo com exatamente isso que era a minha observação. Você Aquela foi... história do Buda, né? Do Buda, quando chegou a uma cidade, o mendigo saiu correndo, o pedinte lá, né? Saiu correndo, o Buda chegou. Daqui a pouco ele voltou correndo, esqueci minha tigela de pedir alimento. E já o Rajá, que estava lá numa mesa cheia de prataria, etc., largou tudo e foi. Então, mostrou que o pedinte ele era mais apegado à sua tigela do que o Rajá, que tinha uma fábula de riqueza, né? Eu concordo exatamente esse o ponto. Tanto que a minha observação, aqui quando está possessões materiais, que é uma expressão que gera dúvidas, bastaria colocar possessividade. Possessividade. A possessividade é o que é, de fato, o que indica a tradução literal. Quando eu privilegio possessão material, eu dou essa ideia que todos nós temos que fazer voto de pobreza. E, na verdade, o exemplo que você deu é riquíssimo, porque é a nossa relação com a matéria que define o uso que a gente faz das coisas, é o desapego. Então, foi muito bem lembrado. Mas isso é para dizer, de novo, como essas coisas, imagina uma pessoa que está chegando à instituição, está começando a estudar o texto, não sabe desses estudos de Sri Janardana e tudo mais, vai aqui no texto, na Gita, que é, na verdade, a autoridade máxima, o texto de autoridade máxima, e lê possessões materiais. Não, está errado. Não pode. Exato. Né? Se tiver um bom instrutor que explique isso. Não, e até porque no futuro, quando for feita uma edição de acordo com todos o colégio, né, dos dirigentes da instituição, quando eles, em conjunto, celebrarem, autorizarem, legitimarem uma nova tradução, tem que ser feita com esses cuidados. Agora, depois, quase 100 anos depois dessa tradução, é normal que tudo no tempo a gente tem que se atualizar, tem que atualizar mesmo. Não acho desrespeito, né, a Vasudeva. Eu vou confessar uma coisa, eu estou falando com mais liberdade hoje, porque isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado para não parecer desrespeito aos mestres. Eu lembro quando eu mencionei isso para Francisco a primeira vez, e olha o respeito, a amizade que eu tenho com Francisco. Ele falou, olha, você tenha juízo, e é melhor você ficar quieto, porque isso não é tipo de coisa para a gente ficar discutindo. Deixa como está, não é para a gente isso. Né? Então, eu vi isso de Francisco quietinho. Porque era então, nota de rodapé resolve isso daí também, né? Pois é, mas eu acho que eu vou mais além da nota de rodapé.
Porque como hoje você tem que pôr o termo em sânscrito, e quando você vai mostrar a tradução do termo em sânscrito, tem as traduções possíveis, dadas por todos os tradutores abalizados, os scholars, pelos dicionários, basta apontar, olha, tem todas essas possibilidades. E aqui foi uma liberdade que foi utilizada na época e que não se justifica mais, porque gera confusão. Agora, de fato, isso é problemático dizer e perigoso. Eu concordo. Por exemplo, eu estou falando com liberdade que nós temos uma certa amizade. E falei para Francisco. Mas Francisco me admoestou e disse para não fazer assim. Eu comigo disse, né? Francisco, meu grande amigo, meu grande parceiro de todas as causas da vida. Mas uma coisa que eu também aprendi no Shuddha Dharma é que a gente tem que seguir o Atma, o coração, e mesmo você, com todo o respeito que eu tenho, eu não vou por aí. Vá você, eu não vou. Eu pensando com Francisco, né? Não vou, não concordo com ele. Mas Francisco, que é uma grande referência para mim, também disse isso. Não mexa no texto. Né? Mas... Rubens, perdão, assim, uma interpretação minha aqui, por exemplo, aqui ele vai discriminando várias coisas. Você precisa estar assim, sem egoísmo, não confiando, e sem possessões materiais também não pode entrar no sentido mental da coisa, assim, você pensar nas coisas materiais de alguma forma, não seria esse também um sentido que poderia estar dando aqui? Eu acho que foi exatamente o que o Hélio alertou e que o Sri Janardana alertou, e que isso mostraria, como o Hélio muito bem disse, que basta uma nota de rodapé para deixar isso claro. Todos vocês têm razão. Isso é verdadeiro. É verdade isso. É que eu, às vezes, sou um pouquinho rebelde, insubordinado, mas eu me contenho e aceito. Rebelde com causa. E aceito que, por exemplo, quando o Francisco disse isso, eu fiquei quieto. Eles fizeram a tradução da Gita que eles ofereceram lá. Falei, tá bom, eu não vou falar nada. Né? Pois é, eu não participei de quase nada. Eu não vou falar. Por quê? Porque é um trabalho que eu respeito, elogiei, valorizei, mas é claro que algumas coisas eu teria feito diferente. Né? Então, eu não participei do grupo que apresentou a nova tradução, porque eles tinham esse cuidado de não aparentarem serem desrespeitosos com Vasudeva. Mas aí eu brinquei, igual eu brinquei na outra reunião, né? Que bom, tem Vasudeva, mas maior do que Vasudeva é Bhagavan Das, que era quase que um guru para o Pandit Srinivasa Acharya. Pandit tinha os livros de cabeceira dele, eram de Bhagavan Das. A tradução do Pranavavada é de Bhagavan Das. E Bhagavan Das, enquanto membro da Sociedade Teosófica na época, antes do Shuddha Dharma, que já era, ele, a convite da Anibezan, fez uma tradução da Gita tradicional. Né? Então, a gente tem também no verso aqui 4 nosso, que aparece possessões materiais, no entendimento do Vasudeva, eu posso apresentar o entendimento do Bhagavan Das, que aparece no capítulo 18, verso 53. Então, aqui em Bhagavan Das, deixa eu ver o que ele faz. Está no inglês, então me desculpa que eu vou ter que fazer aquela tradução meia boca e meio rápido aqui de uma vez, né? Tendo colocado de lado todo o egoísmo, toda a violência, toda a arrogância, toda a luxúria, todo o ódio, toda a cobiça, né? Sendo inegoísta e de natureza pacífica, ele está preparado para tornar-se o eterno. Olha só, é a tradução do mesmo verso. Com todo respeito a Vasudeva, eu prefiro a tradução do Bhagavan Das, que também é membro do Shuddha Dharma. Então, não é que eu esteja desrespeitando Vasudeva,
que é o meu superior. Mas é que existe uma alternativa de Bhagavan Das, que não precisa falar em possessões materiais. Bhagavan não disse. Então eu fico com a opção de Bhagavan Das. Ô, Mas, Rubens, posso dar claro, outro taco aí? A claro, gente, a gente tem que levar em consideração também que a quantidade imensa que eles tinham de obras, etc., para passar para a gente, podia passar alguma coisa, né? Podia deixar passar alguma coisa. Como no momento, né, que a gente está traduzindo. Tem tanta coisa ainda para ser passado para o português que eu não sei, eu fiz 72 anos, estou achando que não vai dar tempo. Não sei até quando a hierarquia vai me manter aqui, porque cada vez que eu olho assim e falo, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta dessas coisas? Hoje mesmo eu pedi para o Rubem me mandar a cópia do original do Podigata, sabe? Do Ramsayov. Porque eu tenho uma do espanhol. Né, gente, aí já seria de terceira mão. Eu falei, eu prefiro ir digitando em inglês aqui, traduzindo, pegando, usando o Google Tradutor, que está muito bom, não excelente, mas ele está muito bom, né? Você tem que traduzir e ver a adequação, porque ele leva muito ao pé da letra, né? E não é o nosso caso. Como aconteceu com aquela obra aí, o Pranava Vada, que o tio Sérgio mostrou para um guru que veio e levaram lá na casa dele. Você deve conhecer a história, né? Ele abriu assim, olhou e falou assim: aqui no Ocidente não existe ninguém que seja capaz de traduzir isso. E na Índia vocês vão achar um ou dois. Foi? Então, igual eu ouvi uma pessoa, não vou citar o nome, é lógico, né? Não, porque eu vou aprender sânscrito para traduzir o Pranava Vada. A pessoa pensa que traduzir é pegar no dicionário uma palavra ou outra, principalmente o sânscrito, que tem declinação igual ao latim, né? O latim tem 5 porque englobou 2 para o ablativo, né? Que foi o locativo e instrumental. Já o sânscrito tem os 7 separados, né? Eu falei, se eu soubesse que cada palavra varia em terminação, cada uma com um sentido diferente, sintaticamente falando, não iria falar uma coisa, vou aprender e vou traduzir. Falei, tá, eu faz 40 anos que eu leciono latim, não ouço falar que eu sei. Eu leciono latim, né? Não ouço falar que eu sei. Sou estudioso, não, né? Então, tem essas coisas aí, né? É muita coisa. Então, imagina o trabalho que eles tiveram. Foi um trabalho gigantesco, né? Para pôr na nossa mão, assim, uma perfeição, né? Então, eu acredito seriamente, né? Que a gente tem que ir adequando, pondo umas notas de rodapé, se for para respeitar, não mexer, tudo bem. Põe umas notas de rodapé, uns esclarecimentos, que aí fica mais palatável, legível, e as pessoas chegam ao âmago, porque a escritura tem isso, né? Ela não é ipsis litteris, ela tem a alma dela por trás de tudo isso, né? Por isso que muitas vezes eu estou fazendo as traduções aqui, eu fico, meu Deus do céu, imploro, falo, eu não posso, eu tenho que tomar um cuidado muito grande, e mesmo assim ainda sai alguma falha, né? Porque não é tradução literal, existe o espírito da filosofia que está ali e que a gente tem de tomar muito cuidado, né? E é o que aconteceu com o que você leu aí dos sanscritistas aí, né? Eles traduziram o quê? Pelo verbete do dicionário.
simplesmente, né? Isso aí. Desculpa a parte. Não, desculpa, não tem que agradecer. Na verdade, a palavra que traz moderação, harmonia, equilíbrio, zelo e cuidado com os nossos mestres, isso é tudo que nós necessitamos. Às vezes, se eu ponho uma pimentinha, não é no sentido de desrespeitar os mestres. Não, Porque eu sei o trabalho que é traduzir. Todos nós sabemos o que é uma tradução, o trabalho que dá. E as iniciações que o Shuddha Dharma tem para ir preparando aqueles que vão ser os intérpretes da doutrina. São iniciações da linha de Hansa Yogi, né? Quando você vai seguir essa mesma escola de Hansa Yogi. Então, e no caso do Bhagavan Das, ele ousou traduzir o Pranavavada, não todo, ele fez o resumo, né? E é essa tradução que o Pandit Srinivasa Acharya, que sabia sânscrito, mas ele se vale, como você bem mencionou, se vale da tradução do Bhagavan Das, porque é uma obra gigantesca, fenomenal, e é normal que aqui e ali você faça uma opção por uma palavra que depois o próprio tempo muda o sentido, significado das palavras, e às vezes uma palavra que era inofensiva, de repente ela passa a ser ofensiva, de repente passa a ser politicamente incorreta. Então, são essas motivações que às vezes levam a gente a mexer. Mas se a pessoa mexe sem cuidado, sem a devida autorização espiritual, sem a devida iniciação, aí você profana a escritura sagrada. E esse cuidado em não deixar mexer é para evitar as profanações. Então, é legítimo que as traduções sejam feitas com a nota de rodapé. E no sentido da discussão, aí a gente pode mostrar quais são as questões que surgem aqui e ali. Mas eu estou de acordo com você, estou de acordo com o que havia me dito o Francisco, né? E precisei também negar um pouquinho o que o Francisco me disse, para poder refletir criticamente como filósofo. Até porque não é meu papel contestar ou estar oferecendo uma tradução do Shuddha Dharma. Isso deixa para as pessoas que serão imbuídas, serão investidas dessa missão para realizar. É claro que é assim, né? Agora, não impede que existam outras traduções, para que a pessoa faça o estudo comparativo como a gente está fazendo aqui, né? Eu achei riquíssimo e muito interessante perceber, porque está investido em uma autoridade espiritual, é ter zelo, porque nós somos fiéis depositários dessa tradição e temos que ter muito respeito com isso. Então, Respeitamos por isso. Pois é. E eu acho que eu acolho, sim, as palavras que você disse e como é que se diz lá? Dou fé e assino embaixo. Acho que você tem toda a razão. Posso seguir com a leitura? Vamos. Bom. Então, eu vou deixar esse microfone do Hélio aberto. Porque não, é melhor deixar aberto, porque não está com microfonia. E se fechar, depois você pode ter dificuldade de abrir. Como não está atrapalhando, deixa aberto, né? Tudo bem. Não tem problema nenhum. Então, essa discussão, para mim, enriquece e faz parte. Apesar de parecer um detour, né? Eu acho isso riquíssimo para todos nós, assim, né? Então, eu parei no verso 4º, né? Então, 5º verso. O aspirante, superando assim as trigunas geradas no corpo, liberado dos males provenientes do nascimento, da velhice e da morte, alcança a beatitude brâmica. Tranquilo, não tenho nada a acrescentar aqui, né? Então, agora ele vai falar de Buda e Dhriti, como está avisando aqui o tradutor, né? Então, ó Dhananjaya,
Agora aprende com perfeição e em detalhe as tríplices variações de Budi e Dhriti em relação com as trigunas, como são reveladas por mim. Então, aqui, olha só, verso 7. Esse entendimento, ó Partha, é sátivico quando reconhece a necessidade de executar a legítima e justa ação, como também de não executar as ilegítimas e errôneas, discernindo entre a escravidão engendrada pelo medo e a liberação obtida por meio da coragem, com relação a tal comissão e omissão, respectivamente. Só um detalhe, de novo, aqui eu sendo que é a minha função também, é ser um pouco chato, né? Quando diz esse entendimento, não está claro. É Budi. Então põe entre parênteses. Budi é sátivico quando reconhece. Está falando de Budi, é isso que nós vamos estudar. E quando eu falo esse entendimento, pode falar esse meu modo de ver as coisas, esse meu modo de compreender, né? Então, de novo, a tradução não é clara. Ela, se a gente não estiver muito atento, trai. Porque aqui está falando de Budi, o verso. Então, tem que dizer claramente, estou tratando dessa faculdade, Budi. Né? Então, o verso 8, igualmente. É rajásico o entendimento, estou falando de Budi. Rubens, só um segundinho. Eu, modestamente, coloquei lá no Google o que era Dhriti, né? E ele deu moral e coragem, né? Assim, uma tradução muito seca como coragem também. Essa coragem, obtida por meio da coragem, talvez não seria também por meio de Budi, aqui que ele fala no item 7, ou não tem nada a ver? Ele vai falar de Dhriti nos versos seguintes, quando o Dhriti é sátivico, rajásico e tamásico, é uma faculdade que você vai despertar, né? E que faz a mediação entre Budi e Manas. Então, agora, a tua pergunta, se Dhriti se dá nessa relação com Budi, Vanildo, eu vou ser muito sincero e honesto com você. Eu nem sei o que é Dhriti. Eu só tenho o conceito teórico disso. Eu nunca experimentei isso na minha vida. Né? Na verdade, assim, um pouquinho de Manas e Budi a gente tem. Dhriti, não sei o que é. Está muito acima para mim, né? Dessa faculdade que faz essa mediação. Eu, de coração, te digo que não tenho essa experiência. Budi já era complicado. Aí, quando eu associo com a intuição, com a iluminação, com o Senhor Buda, né? Se tornou um Budi porque expressou, né? Na sua mente, Budi. Viveka. Discernimento. Então, que é a característica de Budi. Né? Então, mas é essa coisa que vem pela intuição, que ilumina a mente. Budi ilumina a mente. Então, eu já sei que é a parte mais intuitiva. Né? Por isso que está associada a ideia, o que é intuitivo, o que é sintético, com a segunda parte da nossa Gita. E Manas com a primeira parte, que é a parte analítica. Agora, juntar essas duas partes, Shuddha Sankhya e Shuddha Yoga, numa coisa só, aí é a faculdade de Dhriti. Aí é o capítulo 25 da nossa Gita, que é o capítulo onde cada verso da Gita corresponde a um capítulo da Gita. Cada verso do capítulo 25 é a síntese dos capítulos anteriores. Né? Então, para mim, ali está a expressão do que é Dhriti, enquanto que os 6 capítulos do Shuddha Yoga, de uma certa maneira, ainda tratam daquilo que eu vejo por Budi, assim como os 18 capítulos estão se relacionando com Manas, ou seja, a parte analítica com Sannyasa, com a renúncia, e a parte de Budi é com Tyaga. Por quê? Porque Budi é quando eu me entrego ao divino, né? Que é exatamente isso, quando eu vou confiar nessa relação com a divindade. Então, vou ter essa intuição direta, não passa pela minha mente,
mais analítica, às vezes eu sei o que é certo, porque a gente já sabe que é certo. Você não precisa refletir. Fátima, né? Então, eu vou dar um exemplo. Olha aqui, ó. Estou vendo uma maçã não. Vou numa casa de um amigo e vejo ali um objeto que me atrai. Aí, será que é certo eu roubar ou não esse objeto? Bom, a minha mente está fazendo toda essa análise ainda para concluir: não, é errado roubar, eu não vou roubar. Agora, depois que a gente entroniza isso vai para o lado intuitivo, você olha pelo objeto, não passa pela tua cabeça a possibilidade de roubar. Isso já é intuitivo. E se alguém te oferecer, pega que está fácil, você fala, que isso? Você não precisa refletir sobre isso. A mente não precisa fazer nenhuma análise. Intuitivamente você já tem aquilo. Que coisa estranha, essa pessoa está com uma energia diferente, você já percebe. Isso vem de Buda, vem por Tiaga. E o aprendizado do que é certo e o que é errado ainda vem lá de Manas, né? Vem do Shuddha Sankhya, vem dessas 3 etapas que a gente passa: conhece, deseja e age. E nós estamos aqui no 11º capítulo, que é exatamente nessa parte ainda que a gente está trabalhando com a parte da vontade, do desejo, para depois chegar nos capítulos finais, que vão falar sobre a ação, sobre a meditação na ação, né? Então, Vanildo, eu não sei responder a tua pergunta, porque eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá. Em termos, é verdade, Driti é... Nem iria contar, né? Que coisa interessante. Essa é outra coisa maravilhosa do Shuddha Dharma. Não é? Nem iria contar. É. Ô, Rubens, tem 2 palavras aí que eu acho muito importante em relação a esse verso, que é o comissão e omissão. Né? Comissão, eu até fiz aqui, ó, palavra ou desejo contrários à lei. E a omissão seria a abstenção no cumprimento de um ato relacionado com a lei. Né? Então, tem a ver com o sátuico aí, né? Essa é a perfeita definição, né? Que a gente... É assim que a gente tem que agir, né? Sim. Não Então, se portar legítima e nem... exato. É importantíssimo. Eu gosto muito, que são termos técnicos, né? Comissão e omissão é muito utilizado na teologia, se não me engano, não é? Sim. Isso. Na teologia cristã. Né? Tem que tomar cuidado para procurar, porque o verbete começa assim: comissão de frente de uma escola de samba. Para ir um pouquinho. Não é? Na realidade, no nosso caso aqui, é outro sentido. Né? Seria transgredir a lei, né? Isso aí. Então, vou seguir o Rajásico, nós já lemos, né? Então, ó, parta. O Buda ainda não está desenvolvido, ele tem uma expressão tamásica, aquele que, privado do discernimento átmico, considera obstinadamente o Adharma como Dharma e todas as aspirações como vãs e ineficazes. Está aqui os 3 tipos de manifestação de Budi e nós, no nível tamásico, rajásico e sátvico. E agora ele vai passar para os 3 níveis de Driti. E de coração, eu digo, não tenho ideia do que seja. É uma coisa que eu anseio compreender, porque eu compreendo até Budi. Ó, parta. Eu sei que o Vanildo traduziu lá com aquela coragem, aquela persistência, mas entender isso como uma faculdade, até porque eu, na minha vida diária, eu não consigo um dia eu estou exagerando, eu não consigo
uma hora de constância no yoga. Não consigo, uma hora. Uma hora quer dizer uma hora sem, igual o raio laser, focado, que nada te distraia de Deus. Eu não consigo uma hora. Nessa uma hora passa na minha cabeça. Eu sou mortal, estou doente, será que eu vou morrer? Igual agora, estou falando o que estou vivendo ultimamente. Né? É mais suave dominar o vento. Olha que beleza. Não, é mais difícil, desculpa. É mais difícil que dominar o vento. Então, Driti é para gente grande. E aí eu não tenho nem ideia do que se trata mesmo, assim. Então, a parte é sátifico, Driti, que mantém a operação da mente, do intelecto, dos sentidos, e integral unificação. Está aí, ó, a faculdade sintetizadora. Que é isso, eu sei. Agora, experimentar isso na prática, o que é, eu não experimentei. Ó Arjuna, é Rajase Kudriti, pelo qual o aspirante, desejando intensamente o fruto da ação, anseia alcançar os objetivos de Dharma, Artha e Kama. Olha lá, dos 3 Purusharthas, só excluiu o Moksha, que é o espiritual. Né? Eu estou um pouco por aí, eu estou aí. Eu sou rajásico nessa particular. Se não for tamásico, em termos de Driti. A parta é tamásico Driti pelo qual o entendimento está continuamente influenciado pelo sono, eu estou. Eu não desenvolvi a incansabilidade. Pelo medo, a semana passada, eu lá no hospital, estava morrendo de medo, falando com o médico. Pela tristeza, hoje mesmo. Isolamento, pandemia, quando isso vai acabar. Pelo desalento, será que eu vou ser forte para superar tudo isso? Será que eu vou conseguir me manter motivado para continuar escrevendo, para continuar fazendo as reuniões, para continuar passando boa energia? Não, estava desalentado. Esse aqui, tomara que não, pelo amor de Deus. Pela tirânica natureza. Esse é o único que eu acho que me livrei. Ainda assim, eu tenho lá na família, né, a família vem para isso, né? Quem conhece as constelações familiares, né? Muita gente aponta o dedo para mim e diz que eu sou um tirano. Então, eu acho que me libertei. Mas aqueles que me conhecem ainda acham que eu sou um tirano. Então, o que eu sei de Driti? Não sei nada. Porque muita gente me vê como um tirano ainda. Assim, um tirano, assim, alguém que... Deus me livre de falar isso, mas eu já ouvi. Ah, você acha que você é melhor que os outros, você acha que não sei o quê, só você quer estar certo, você quer... Na família acontece isso, não entre os meus amigos. Né? Você é descendente de espanhol? Italiano. Curte. Espanhol que é assim, né? Mas me falam também isso daí, mas eu sempre ganho fazer o quê? Ô, Rubens, Falar. eu penso igual você, essa compreensão desse Nietzsche aí, nesse aspecto de síntese, realmente é isso. E eu estou vendo aqui na tradução aqui do glossário teosófico, o que ele fala. E, às vezes ajuda, pondo essas palavras uma em cima da outra, chegar nesse conceito de síntese. Pelo menos eu estou pensando assim. Aqui fala o seguinte, firmeza, força, resolução, valor, constância, satisfação, contentamento. Se juntar esses gominhos dessa laranja aqui, acho que começa a chegar próximo do que a gente consegue conceber do que seria essa síntese. Eu agradeço, Luiz Fernando. Vou dar um exemplo.
por favor, que isso não sirva que não seja uma espécie de elogio que pode fazer mal para a pessoa, porque não é bom elogiar, né? Não é bom elogiar porque isso vicia, isso deixa a pessoa vaidosa. Mas eu vou usar como exemplo porque ele é verdadeiro e real. Tudo isso que você manifestou aí, com esse cuidado, e onde eu já vi isso um pouquinho manifestado, isso me encantou, né? Quando eu vi algumas falas do senhor Eurípides, umas pequenas falas, nas nossas reuniões anteriores, eu falo, mais que cabra macho, que mede cada palavra que fala. Mede cada palavra que fala na direção do Shuddha-dharma, da verdade, com constância, com firmeza, com seriedade, com determinação, e que às vezes eu ficava assim, não é para elogiar, porque tu não deve elogiar que é errado, né? Mas estou usando como exemplo. Por quê? Porque é uma coisa que despertou em mim, não é inveja, né? Que isso é ruim, mas admiração. Admiração. Essa coisinha assim que eu vi, né? E aí vem aquilo que o Hélio disse, né? Nós na instituição, nós não falamos das iniciações interiores que a gente recebe. Por quê? Porque isso tem que ficar claro para os nossos irmãos do mesmo nível, que eles também vão se reconhecendo, né? Ou é aquilo que você está buscando, do que você está se aproximando. Por isso que a instituição só diz isso na nossa relação com os nossos irmãos. Tem 3 níveis, né? Se relacione com os seus iguais, aquele que você vê como igual de coração, com amizade, aquele que você vê como superior, com respeito e reverência, e aquele que você vê como está um pouco abaixo, com compaixão. Só. Mas ninguém fala onde está, que iniciação alcançou, não precisa dizer. Por quê? Porque é Samagnana que determina isso. É a luz que a gente irradia do coração. É o carisma natural, onde a presença da pessoa já mostra quem ela é. Né? Lá mais tarde na vida, depois a pessoa acaba usando o nome iniciático. Como Dom Benjamin passou a se chamar Srivajara. Né? Qual o problema? Ele já era Srivajara e Yogidasa. Também não tem problema. E a gente sabe muito bem que não era um simples Dasa, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? Ele não parou aí. Ele não parou aí. Né? No Dasa a vida inteira. Rubens, só um minutinho, por favor. É que, na verdade, são 21h30. Eu esqueci de tinha falado que a gente vai até as 21h30. Então, assim, a gente ou continua assim, ou pede mais uns 15 minutos? Como que a gente faz? Está perto de terminar, Vanildo. Eu tenho perto de fazer. Para discutir. Mas dá para terminar o capítulo. Para mim, assim, eu não vejo muito mais. Eu vou ler até um pouquinho mais focado agora. Eu parei no verso 13, né? 13. Quando a qualidade sátrica é aumentada, chega-se a perceber que a luz do conhecimento espiritual flui para fora de todos os centros receptores. É exatamente o que eu falei. E começa a irradiar a Samagnana, né? Então, atua primeiro dos Bharatas. Quando a qualidade rajásica predomina, é a cobiça, a objetividade. E quando é a tamásica, eu vou ler um pouco mais rápido agora, porque nós já lemos. Prevalece a ignorância, do discernimento átrico, a preguiça, a despreocupação e a perversão. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esses 2 caminhos, Suklagat e Krishnagat. E aqui a gente diz assim, está traduzido assim, ó, lá no verso 19 e 20, diz assim, essas sendas, denominadas clara e escura, sempre existem no processo sansárico mundanal. Seguindo a senda da claridade, o aspirante retorna com maior progresso. Seguindo o conselho do Hélio, eu colocaria uma nota de rodapé. Bom.
E dizendo assim, não, o aspirante não retorna. Quando ele segue essa via clara, ele alcança a realização espiritual e não renasce nesse mundo. Quando ele segue a via escura, né, que às vezes a tradição chama do caminho dos antepassados, ou seja, nós ficamos presos às nossas raízes, e a gente não avança no processo, a gente patina, derrapa sem sair muito do lugar, aí a gente retorna para cumprir o processo kármico dentro do samsara. Então, isso é associado ao caminho do sul, ao caminho da lua, enquanto o outro é o caminho do norte, o caminho do sol, e assim vai, né? Então, e aí isso é o que diz o verso 21, aqui está mais claro. Se ele percorre o caminho do fogo, da luz, do dia, do período da quinzena brilhante, esse aspirante, a Brahma Prapti, progride em direção a ela. Ou seja, ele alcança a moksha e continua progredindo em outros mundos, né, avançando em relação à Prapti. Né? Então, eu vou ler só o último verso para encerrar. O aspirante da ordem dos Mahatmas, dotados de elevada sabedoria, alcançando-me, não voltam a renascer nesse corpo mortal, transitório e cheio de aflições. Esse é o verso síntese do capítulo e reforça o meu pedido para fazer aquela nota de rodapé, porque se eu sigo a via clara, conforme diz esse verso, eu alcanço a realização e não retorno. Eu só queria ler esse último verso numa outra tradução, e aí a gente abre para discussão, que é o verso, seria o capítulo 8, o verso 15. Eu quero ver como isso aqui está, aqui no Fehrenstein. Vindo a mim, essas grandes almas, tendo se dirigido à consumação suprema, não sofrem o renascimento nessa impermanente morada do sofrimento. Tá bom, o sentido é um pouco esse, ou seja, você não renasce, você se libertou, você se liberou. Então, com isso, eu concluo a minha fala e vou fazer um pedido muito especial para o Vanildo, lembrar que, em função, hoje, ser um dia assim que teve a visita especial do Hélio. Para com isso, por favor. A gente saiu um pouquinho do formato, está se estendendo um pouco, mas vale a pena que a gente gaste mais uns 15 minutos, que todos tenham oportunidade de falar, porque foi um dia especial. E eu não me incomodo de hoje a gente terminar um pouquinho mais tarde do que nós terminamos. Apesar de eu saber que o Vanildo não gosta, que é ele que dirige e controla, eu faço um pedido, mas isso é ele que resolve e decide, porque é ele que inicia, é ele que termina e ele que conduz, né? Então, é só um pedido. Isso é justo. Na verdade, eu sou o Bedel, né? Eu só fico aqui dando os toques. É porque é só para dar um toque, porque senão fica complicado. Mas vamos ver a palavra, então. Posso dar um pitaco? Sim, né? Esse daí, quando fala aí, né, que a pessoa se torna se libera do ciclo do renascimento, mas pode vir para alguma missão especial, né? Claro. Tem muitos por aí que a gente nem sabe, né? Então aí, missões especiais já de ajuda para os menores que somos nós. Como voluntários. Muito obrigado. Muito bem lembrado, Hélio, claro. Claríssimo. Agradeço. Fernando, fala-nos algo. Não, para mim tá tudo justo. Acho que foi bom, né? O estudo hoje foi bom.
esse entendimento do Dritch aqui foi muito interessante, amplia essa visão nossa, né? Minha. E para mim está claro. Para mim foi bom a condução aí. Acho que atendeu a minha expectativa. Estou satisfeito. Obrigado. Gisele? Oi. Não, foi um entendimento muito rico hoje, assim, esse conhecimento aí da mente, dos manas, foi muito importante aí todas as explicações aí. Desse também que você pesquisou, do Dritch, né? Também, que eu também nunca tinha ouvido falar também. Muito importante saber que na tradução é coragem, né? Muito obrigada, foi muito gratificante mesmo. Nós que agradecemos a sua participação. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Senhor Eurípides? Boa noite a todos. Que alegria hoje, né? Estar junto com o Hélio aí, o nosso querido amigo. Eu que digo. Deus abençoe todos nós. Nossa. Bom, pessoal, eu acho o seguinte: para a nossa realização espiritual, precisamos, primeiramente, ter disciplina. Sem disciplina, não funciona. E aí, a persistência é dia após dia, mês após meses, anos após anos, nessa disciplina. E acho também, se possível, a gente ter em algum lugar, um lugar correto para a gente fazermos as nossas meditações. Eu, graças a Deus, tive essa felicidade de ter sempre meu lugarzinho. Lá no sítio, eu tenho meu templozinho no meio da mata. O Teopanã conhece lá. O Sr. Sérgio, inclusive, consagrou esse templozinho lá no meio da mata. E aqui em casa eu tenho outro templo também. Eu acho isso muito importante para todos nós. Mas, às vezes, não é possível. Às vezes, nós temos de fazer a nossa meditação em vários lugares. E aí, mas o problema é da disciplina. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Quando a minha esposa fazia tratamento do câncer no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, então eu não tinha como estar levantando mais cedo para fazer as meditações, tanto lá no sítio e como aqui também. E aí, o que eu tinha de fazer? Fazer a minha meditação lá no Hospital das Clínicas. A minha esposa ficava numa maca e ali várias pessoas também, né, sentadas ali, e muitos conversam. E eu entrava em meditação. Olha, uma coisa incrível. Os barulhos, as conversas, para mim, parece que se tornava uma música, um mantra. E eu não ligava para aqueles barulhos todos. E conectava com o Atma. Olha, eu tenho certeza que ali eu estava totalmente feliz e fazendo as pessoas também felizes ali, lá no local que nós estávamos esperando a minha esposa ser atendida pelos médicos. E uma coisa muito interessante, eu ali estava não ligando para nada aqui daquelas conversas, mas quando chamava Aldeci Rodrigues Silvério, eu voltava naquele momento. Olha que coisa interessante. E quando eu adentrava lá no consultório dos médicos, eu tinha certeza que estava ajudando até os médicos, com aquela paz, com aquele amor que estava em mim. E eu estava ajudando a minha esposa, eu tinha certeza disso. Então, eu digo para vocês, fazer meditação, podemos, logicamente, escolher os nossos lugares, certinho, mas se não for possível, em qualquer lugar nós fazemos. O importante é essa disciplina, é dia após dia, mês após mês, anos após anos. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. E muito obrigado. Namastê.
Vanildo, só uma palavrinha. Olha aí a constância de Drit aí. Olha a Drit se manifestando. Só pode falar de Drit quem experimentou um pouquinho. Senhor Eurípides, é sempre muito emocionante ouvir o senhor falar assim, é de uma verdade assim muito contagiante, do ponto de vista. Eu fico muito feliz. Aliás, fico feliz com todos que estão no grupo. Assim, eu acho que é uma coisa impressionante como a gente conseguiu juntar gente tão legal aqui, né? E tem chegando mais, né? Cada vez chegando mais. Tomara que o Hélio venha para enriquecer o nosso grupo. Participe mais vezes. Absorver. Bom, assim, a gente vai terminando. Eu ia pedir uma gentileza especial para o Hélio, se você pudesse fazer um comentário final, Hélio, e depois já encerrar para a gente, por gentileza, fazer essa. E como eu te falei, foi um prazer, uma honra você estar aqui com a gente. A gente sempre aprende, a gente sempre fica mais feliz. O Rubens acabou de falar sobre elogio. É. Ele não prestou atenção, o Rubens. Faltei nessa aula. Ele não prestou atenção, ele cochilou na hora que você estava falando. Mas, sinceramente, eu gostei muito de participar com vocês, me enriqueceu muito, né? A gente aprende todos os dias, a todos os momentos, e esse, para mim, foi enriquecedor. Eu agradeço muito a oportunidade Faltou oportunidade de participar, porque eu ouvi falar que tinha o grupo, mas ninguém me chamou. Ninguém me chamou, então eu apareci de sapo hoje. Né? Agradeço muito a vocês. Desculpem se eu, às vezes, posso ter até exagerado em algumas palavras aí, né? Dei pitacos a mais, além do necessário, mas estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Farei o possível para estar nas próximas. Em função, desculpa, o grupo, Vanildo, eu acho que ele vai se moldando em função dos participantes. Nada impede que esse formato vá evoluindo para acomodar a presença de todos. O formato pode também ir evoluindo. Então, eu fico deixar todo mundo à vontade para a gente pensar nisso. Claro que seria importantíssimo ter o Hélio com a gente, sempre. Né? Acho, por favor. Menos, Batista, menos. Ok. Hélio, você poderia fazer uma oração para a gente finalizar e agradecer tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que a gente viu, por gentileza? Muito obrigado, viu, Imbano? Agradecemos profundamente aos supremos hierarcas, nossos mestres, por esse tempo sagrado, pleno de felicidade, que passamos aqui nesses momentos. E os glorificamos com esse poderoso mantra, com o qual nós terminamos nossas frases. Namastê, Naradebaya, Namo, Narayanaya, Padarivana Nataya, Yoginam Pataye Namah. Glória a Naradeva, glória e rendição a Narayana, e nos bosques de Badari, dos yogis ao Senhor. Que os mestres nos concedam felicidade da próxima reunião. Namastê. 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 Obrigado a todos, muito Namastê. obrigado mesmo. Felicidade imensa, excelente semana. A gente se vê de 15 em 15 dias, viu, Hélio? Agora daqui a 15 dias. Tá. Dá um avisozinho. A não ser que... Eu vou incluir o Hélio. Posso incluir no nosso grupo de WhatsApp? Você fica sabendo. Então, Sim. pronto. Porque aí lá vai ter a gravação, aí você dá uma olhadinha depois. Então. Tudo bem. Falou, então. Aí vê se ficou bonito. Viu? Isso é impossível. Elogio não pode. A Neia não conseguiu ver os olhos azuis, mas está tudo bem. Tá já. Obrigado a todos e uma feliz noite, feliz recuperação.
Muito obrigado. Namastê. Obrigado. Bênçãos infinitas da Mãe Divina sobre todos. Amém. Namastê. Namastê.